o relato dele, né? Trabalhando com o Paulo Guedes. Porra, Primeiro vamos plot ver. twist que eu vejo. Você é um cara que começou no mercado financeiro, ajudou a fundar o Banco Pactual. A Plural. A Plural, desculpa. A Pactual Você foi foi fundado sócio. pelo Paulo Foi Guedes, comprado, foi César comprado, Fernandes, isso. Que, assim, foi em tempos diferentes ou você chegou a ter relação pessoal com o Paulo Guedes? Não, eu tive durante um ano, eu entrei em 97, Imagina que horror. agosto de 1997, no Pactual, como estagiário, né? Estava na faculdade. E aí o Paulo Guedes saiu, se não me engano, em 98. Saiu com o André Jakurski para fazer a JGP. J era de Jakurski, G eu acho que era de Guedes e P... GP era de Jaulo Pedes. Jaulo Puedes. GP era isso. Vamos ouvir de novo. 98. Saiu com o André Jakurski para fazer a JGP. Exatamente. Jakurski e Jaulo Puedes. Gaulo Puedes. GP é Grand Prix, garoto de programa, garotos podres. O que mais é GP? Jovens garotos de programa é foda. Imagina o Paulo Guedes. Não. J era de Jakurski, G eu acho que era de Guedes e P, não sei de qual era o outro. Paulo. O Jakurski tá até hoje lá, né? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E aí, enfim, mas eu fiquei um ano ali vendo o medo que o Paulo Guedes gerava nas pessoas. Era um cara extremamente bruto com os outros, era um cara... Mal educado. Era um cara muito hostil, assim, sabe? Era um... Não era um cara que... Uma liderança falo, inspiradora. Eduardo. De jeito nenhum, assim. eu não tenho a menor Ele inspirava medo. admiração. Caralho! Pelo Paulo Guedes. E engraçado, Pode ser. porque apesar de ter É uma o visão mínimo. política completamente diferente... Ele é uma pessoa de quase todo asquerosa. mundo com quem eu trabalhei no mercado financeiro, tem pessoas que ali no ambiente de trabalho, até hoje eu admiro, sabe? A maneira como o cara, inspirava, como ele conseguia reconhecer talentos, como ele conseguia tirar o melhor daqueles que estavam com ele. Então, Paulo Guedes nem isso. assim, a gente pode ter uma visão Nem isso. política, né? Uma visão de Boa mundo observação. diferente. Mas como pessoa, eu admirar e ver ali um lado profissional e humano que, poxa, se combinam de uma maneira incrível. O Paulo Guedes era um cara que nem no lado profissional, nem no lado humano, eu e quase Ou seja, né? Burro e chato. Burro e chato. todo mundo ali tinha Burro não, né? É só aquilo lá, né? Aquilo lá. qualquer admiração. Tem alguém que você admira do lado liberal que debate de forma franca e tem repertório? Por exemplo, um Roberto Campos da vida, que foi um expoente do liberalismo, assim. Deus Porque é eu mais. vejo Roberto Campos era um verme. Verme, lixo. Lixo humano. Nossa. É um dos responsáveis ali pelo processo de fechamento do projeto da burguesia com a ditadura. O Neto é tão ruim quanto. É a farsa, né? O Roberto Campos é a tragédia e o Campos Neto é a farsa, né? A farsa que não é combatida. Puta que pariu. pessoas da esquerda que respeitam o Roberto Campos, assim. Tipo, é possível dialogar e tal. O cara tem a visão neoliberal dele, mas ele discute o país como um todo, né? Caminhos de país. Você Ele discute entre a burguesia agrária e a burguesia financeira. sente isso do outro lado em algumas personalidades, não? Não, eu acho que tem pessoas com as quais vale a pena duelar, sabe? Pessoas com as quais vale a pena debater. Para mim, me parece muito claro que existe um lado do espectro ideológico, que é esse lado que defende que existem pessoas que possam acumular muito mais recursos do que outras, né? E tem um argumento dizendo que isso gera produtividade, gera competição, gera velocidade no avanço tecnológico e etc. E tem outras pessoas que defendem, né, que a gente não deve ter essa acumulação de recursos na mão de poucas pessoas, e isso geraria um bem-estar maior, geraria um mundo mais harmônico. É porque existe a questão fundamental aí que é atravessada, que é a exploração. No final das contas, gente, a classe trabalhadora ela é explorada. É isso, ela é explorada. Mais ou menos, mas ela é explorada. Então é você ter a dimensão, a compreensão de entender que um projeto político diferente disso não é só um questionamento do acúmulo. O problema não é o acúmulo. O acúmulo ele é uma consequência. Do quê? Ele é uma consequência objetivada na exploração. Ele é um processo. Então por isso que não adianta nada a gente achar grandes fortunas e não mudar a dinâmica da propriedade no Brasil. Não adianta.
essa contradição vai se expressar de uma outra forma, talvez de uma forma menos presente, de uma forma mais amenizada. Não adianta nada, né? Taxar iate, taxar helicóptero, achando que isso vai ser a salvação do regime fiscal brasileiro. Achando que isso vai ser a grande política econômica para poder viabilizar um governo bom para os trabalhadores. É tapar o sol com a peneira. Assim, eu acho que desde que o governo Lula ganhou, a gente está passando por um processo de maturação, né? Acho que da esquerda, num geral. E eu tenho a sensação que a gente está nesse processo de mesmo agora as linhas estão em disputa, né? Não tem mais tanta uma uniformidade das pautas, né? Eu acho que agora é um momento que começa a ter essa diferenciação. E eu tenho bons amigos, pessoas que eu tenho um carinho gigantesco, assim, que eu discordo diametralmente, assim. Diametralmente sobre economia, por exemplo. Sobre arcabouço fiscal, sobre marco temporal. Enfim, pra a gente não cair nos idealismos, né? De achar que todo mundo vai ser sempre amigo, dar a mão e cantar com Baia, Senhor. Não vai, pô. Não vai pra uma questão política. Não vai para uma questão ali de fazer aquela análise e tirar aquela conclusão política a partir do que está dado na materialidade e na realidade. É isso. E esse debate é válido, porque aí o cara lá que defende, né, defende a desigualdade, eu vou falar assim de propósito, mas tá é no isso teu mesmo. livro, né? Tá no teu livro, né? Tem um livro chamado Desigualdade, né? Isso. Essas pessoas, elas tentam argumentar falando o seguinte... Porque, gente, a única forma da gente conseguir avançar enquanto sujeito político, enquanto comunista, é a gente entender algo que o Lenin ensinou pra gente, que o Marx ensinou pra gente, que é o fato de que o debate, a polêmica, de forma aberta, faz toda a diferença na formação do processo político. Toda a diferença. A nossa crítica pode e deve ser aberta, tá ligado? Aberta pra gente conseguir, claro, né? Aberta a crítica, eu tô falando de um debate, né? De colocações, de pontuações, tararara, porque isso amadurece o pensamento da massa. Isso amadurece o pensamento daqueles que ainda estão com seu processo de desenvolvimento da consciência proletária, né? Atrasadinho. Então é ótimo que a gente discorde, é ótimo que a gente discuta, é ótimo. Não é causar, é a gente conseguir ter um debate sobre as questões, respeitar as resoluções, respeitar as dinâmicas de debate interno e externo. Importantíssimo, importantíssimo. Não, mas olha só, a verdade é que por causa dessa competição, apesar da gente ter desigualdade, hoje uma pessoa mais pobre não vive como vivia na Idade Média. Medievais. Isso é por causa do capitalismo. Eu acho isso um argumento absolutamente falho. E a evolução ela acontece naturalmente pela curiosidade humana, pela nossa capacidade de partir de onde a outra geração nos deixou. Né? Somos o único animal que pisa sobre a Terra, que parte de onde a geração que viveu antes parou. Né? Todos os outros animais começam do zero. Isso é chamado aprendizado cultural. Você tem um aprendizado individual, que é aquilo que você aprende ao longo da vida, e os animais têm um aprendizado individual, mas nós, humanos, a gente consegue no final da vida, claro, produz memória, vida, passar tudo aquilo para os outros. É muito louco, né? Pensar que a gente produz memória. A gente produz memória não no sentido da gente se lembrar das coisas de forma mecânica, né? Tipo uma memória com relação ao, sei lá, ao fogo, aos objetos, às habilidades, né? Mas a gente produz memória enquanto uma linguagem. A gente produz memória coletiva. Muito louco, né? A gente se identifica por coisas que estão para além da nossa condição natural. É a condição da sociabilidade. É a sociabilidade que cria essa dinâmica. A sociabilização cria a linguagem. A sociabilização cria o trabalho. Processo de desenvolvimento. Eu acho que o processo de acesso a essas coisas, né, materiais, enfim, né, que a galera fala que o capitalismo trouxe, não foi o capitalismo. O capitalismo é uma forma de desenvolvimento das forças produtivas. Ele é um modo de produção específico. E o capitalismo, o modo de produção capitalista, conseguiu desenvolver tecnologia, ciência, junto a isso é um processo cultural, né, filosófico de desenvolvimento da ciência, da técnica, da física, da química, blá blá blá, e ele teve esse avanço, né? É isso, o capitalismo é um sistema que faz com que a gente produza excesso. A gente produz em excesso. Muito louco, muito louco. É muito bem desenvolvido nesse sentido. Mas o problema dele é, novamente, né, os interesses de classe por trás. Essa é a pedra no sapato. Essa é a questão. A gente consegue deixar as coisas escritas, né? A gente consegue deixar as coisas registradas, a gente consegue deixar as máquinas prontas para os outros poderem usar. E com um manualzinho. Só a máquina está pronta e o manual para usar é esse. Então o outro consegue partir
O que diferencia é o projeto. Então Então, tipo, é isso, né? A gente tem máquina, inteligência artificial, o caralho é 4, e ainda assim as pessoas passam fome. Por que elas passam fome? Por que a gente tem gente que tem que trabalhar tanto e viver com tão pouco? Pensando que essa produtividade aumenta cada vez mais. É contraditório, não faz sentido. E a contradição está justamente no processo do projeto político em curso, da burguesia, de exploração de classe. De entender que o nosso esgotamento psíquico, material do trabalho, ele não é luta de classes, né? Ele é um processo resultante da precarização da força de trabalho, da exploração. Ter noção da luta de classes é um caminho para se libertar desse processo, para se mobilizar na direção da construção de um outro projeto que promete essa subversão. Se não tivesse privatização no Brasil, de telefone, na minha época tinha que declarar o telefone. Pô, você acha que a gente ia estar ainda usando o telefone se não tivesse privatização? Não estou falando se foi melhor ou pior, mas só estou mostrando como esse argumento é falho. A gente hoje está usando o celular também. Sim. Entendeu? É engraçado. Não, ia estar usando o ábaco ainda, né? Não, puxa, se não fosse a Revolução Industrial... capitalismo, a gente ia estar usando papiro ainda. Não entendeu? Não tem como você colocar um outro processo. Inclusive, o papel, ele é roubado, né? Assim como quase todas as coisas que a Europa fez, né? Roubou o papel e a pólvora da China. Histórico diferente daquilo que já ocorreu, né? Mas é bom ponto, mas aí talvez tenha a questão de como se fosse a causa, né? Fala, Gustavo e chat. Vocês diriam que a live do Gustavo é uma espécie de aula? Pelo menos senti assim. Obrigado e bom dia. Não sei. O que vocês acham, chat? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que não tem como escapar muito disso, tá ligado? Eu acho que essa relação de identificação, de proximidade, da expertise, né? Eu acho que tem toda uma carga simbólica por trás disso que produz esse sentimento, né? Você é um professorzaço. Ah, para com isso. Para com isso, pô. Pai, não tem graça, para. Vou até ligar o chat pra todo mundo ver os elogios que eu tô recebendo. É isso aí. É isso aí. Não pode me chamar de tio. Aí, ó. Ainda é aí, ó. O que você tem de calvo, tem de professor top. Obrigado. Não era isso que eu tava buscando, mas obrigado. Tio é só o tio João. Só o tio João. Eu tive um professor de história no ensino médio que era tipo você, super descolado e gato. Não era eu. Queria ter um bigode assim. Eu também. Nossa, eu tirei o chat bem na hora que começaram a vir uns comentários que, olha, vocês vão ficar de castigo. Né, pra gente ter um avanço tecnológico fosse devido ao capitalismo e não pela que forma... bom que a gente tem desigualdade, por isso a gente evoluiu tanto. Exato. Não é e eu acho isso meio louco, né? Até pra te ser sincero, e obviamente, cara, você acha que eu não admiro as invenções tecnológicas? Você acha que quando a gente lançou agora... É comunista e não gosta de internet. Web, né, cara? Eu fiquei lá maravilhado com aquilo sendo lançado e aqueles painéis abrindo. As vacinas que Cuba desenvolveu, parceiro, num bloqueio econômico. 5! Porra! Não é pra ficar admirado por isso? Muito foda, pô. E a gente conseguindo fotografar galáxias que estão a milhões e milhões de anos-luz com toda aquela nitidez e descobrir os segredos. E é claro que isso me encanta. Uhum. É claro que me encanta ver um aparelho pequeno como esse que tem mais tecnologia dentro dele do que a gente usou para botar o primeiro homem na Lua. Muito foda! Muito foda! Pô, mas aí tem uma contradição, porque todas essas tecnologias foram desenvolvidas público, né? Com verba pública. Exatamente. Mas eu não sou contra a tecnologia. O meu único ponto é o seguinte, poxa, como é que a gente tem que fazer esse avanço acontecer? Será que esse avanço não deveria beneficiar mais gente do que beneficia hoje? Uhum. Pensa que, cara, mais de um século atrás, a gente descobriu ali os segredos da eletricidade. Thomas Edison, Nikola Tesla, Benjamin Franklin, todo mundo descobrindo aquilo lá, e a gente falou, nunca mais vamos ter que usar a nossa força mecânica. Foi o Tesla que foi roubado? Não lembro. Foi, né? Tesla que foi roubado. A gente não vai mais gastar as pessoas para fazer trabalho. Pelo Thomas Edison, inclusive, né? E etc. E a gente está falando hoje, mais de Ou não. um século depois, mais ou menos 2/3 da África subsaariana, abaixo do Saara, não tem acesso à luz, à energia elétrica. Uhum. E aí você fala, de que adianta a gente andar tão... Vamos descobrir uma cura do câncer, criamos um caos acessa. Em termos de pobreza, desigualdade, para gerar a competição que vai gerar a cura do câncer. Geramos. 1% tem acesso à cura do câncer.
e como a lógica da competição é uma lógica mortal. Porque quando a gente pega para analisar, por exemplo, a forma como a Pfizer desenvolveu a vacina, ela ofereceu para quem? Para quem pudesse pagar. Uma tecnologia que é desenvolvida em nome do lucro, em nome da manutenção da lucratividade. Se o bagulho não serve para lucrar, não vale a pena ser produzido. Doideira, né? E esse lucro vai para mão de meia galera. Câncer. Será que não seria melhor não ter a cura do câncer e todo mundo levar uma vida digna até 70 anos de idade do que todo mundo... E a questão é que dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o ponto central. Entendeu? Então, são essas as discussões a que eu acho que pandemia vale. trouxe essa situação, né? Escancarada na nossa cara, do tipo... Ok, tivemos uma vacina produzida em tempo recorde, mas quando você vai ver o destino dessas vacinas num primeiro momento, 75% da quantidade de vacinas que foi produzida... Os países foi ricos, pros países né? ricos. É claro. E você tem que ter uma cobertura vacinal relevante para você imunizar a população global. Então, o que acontecia? Não era efetivo, porque continuava circulando vírus nos países subdesenvolvidos, onde tinha baixa cobertura vacinal. Mutando, né? Você sabe que eu prefiro discutir com quem é honesto na discussão. Então, por exemplo, Mas eu isso, pego claro. um cara que defende o... Eu não vou nem dizer defender livre mercado, porque eu vou te fazer... Me aponta um livre mercado. Tu não vai conseguir. Essa Zero. história de livre mercado é mó mentira. Não existe. Não existe livre mercado. Isso é a maior mentira do planeta. Não, aqui, Entendeu? Nem pra aqui, nem Não, pra não, lugar não, nenhum. não tem lugar Nem nenhum. pra lugar Eles nenhum. dizem que é pra cá, eles pregam Mas que não pra tem. cá, não O livre existe. Essa história de livre mercado sempre termina em monopólio. Exato. Sempre. O livre mercado. Sabe quando tu quem vê, falou isso? O primeiro a ganhar, The Winner Takes All. Tem até vai vários comprando livros que os são outros. incríveis Lenin. escritos. Isso é Lenin, gente. Isso é Lenin. É Lenin. É Lenin. Lenin diz isso. Lenin diz isso. O processo... Até o Marx fala isso, né? O Lenin pega isso do Marx. Quando ele analisa a formação dos monopólios e oligopólios no final do século XIX. Batata. O Marx estava certo. O processo de livre concorrência faz com que haja um processo cada vez maior de monopolização. Porra. Principalmente nos Estados Unidos, sobre esse tema, The Winner Takes All, o vencedor leva tudo. O primeiro que começa a se dar bem no livre mercado, o cara começa a ter poder político, o cara cria barreira de entrada. E consegue esse processo a partir de uma conjugação com o poder político, né? Ele tem lobby, ele tem vantagens, ele tem coisas relacionadas a políticas que outros produtores não têm, né? Pela relação escusa que ele mantém com o poder político. O cara cria barreira de legislação. E, cara, é como a gente vê o território da internet. Hoje é dominado por monopólios. No começo não era um livre mercado, não tinha nem lei o negócio. Não. Era terra sem lei, era terra de ninguém, né? E aí o que você criou? Pô, um monte de monopólio. A Amazon é monopólio, o Facebook é monopólio, o Twitter é monopólio. Você criou um monte de monopólio, cada um no seu, E tem no uns... seu modelo. E tem uns crescendo mais e mais, né? Pô, bom o corte. Gostei. Critiquei. Cortes. Mais cortes, por favor.